Olá, eu sou o professor Marcos Fábio e hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Só me apresentando rapidamente, eu sou professor empreendedor pela Babson College nos Estados Unidos, trabalho com estratégia há 20 anos, eu sou sócio fundador de uma empresa de consultoria chamada Formatar Consultoria Empresarial, sou autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, que está aqui na tela mostrando para vocês, e também atuo com consultoria organizacional. E o que nós vamos fazer nessa palestra aqui hoje é dividir um pouco dessa minha experiência, desses anos de experiência, acerca desse tema tão importante que é planejamento estratégico. A gente sabe muito bem que muitas empresas ou muitos empreendedores não cultivam o hábito de planejar, até mesmo porque o empreendedor ele tem muito essa coisa de já pegar e ir fazendo. Mas o planejamento, ele também às vezes é um pouco místico, né? As pessoas acham que o planejamento é uma coisa, aquela coisa assim, mirabolante. Vocês vão perceber nessa palestra que é muito mais simples do que vocês pensam. Basta que a gente tenha um pouquinho de disciplina, tá certo? Bom, eu já havia falado para vocês, mas depois, se vocês quiserem saber mais sobre o meu livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, você encontra ele aí nas principais livrarias online aí de todo o Brasil. E lembrando também que nós temos um site, acessar lá o site professormarcosfabio.com.br. Essa palestra vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Aproveito para convidar você para poder clicar aí no nosso link, se inscrever no canal, ativar o sininho lá para receber as notificações, tá certo? E no meu site também você encontra artigos, cases, para que você possa continuar se informando e se aprimorando, tá certo? Bom, muito bem. Está aqui o endereço das nossas redes sociais, meu Instagram, Facebook, para que você possa fazer contato conosco, perfeito? Então vamos lá, Chega de conversa, vamos falar de planejando sua empresa para o sucesso. E eu preparei nessa palestra 3 momentos. Nós vamos ter um momento que eu quero falar um pouquinho sobre o contexto da gestão, depois nós vamos falar sobre planejamento e, por fim, gestão estratégica. Porque é importante a gente compreender que não dá para pensar planejamento estratégico isolado de gestão estratégica. Por isso que muitos planejamentos, na maioria das vezes, acabam na gaveta das empresas, tá certo? Então, muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o contexto da gestão. Dentro dessa minha caminhada dentro de empresas, eu comecei a observar que as empresas são partes integradas. Eu tenho uma área comercial, eu tenho uma área financeira, eu tenho uma área de pessoas, uma área de operações e que essas áreas precisam andar como se fosse uma engrenagem. Ou seja, na teoria dos gargalos, não adianta você ter um elo da engrenagem andando a 200 por hora se o outro elo da engrenagem não estiver preparado para andar 200 por hora. A velocidade de um conjunto de engrenagens vai ser sempre a velocidade do elo mais lento. Então, normalmente, o que acaba acontecendo nas empresas? Elas estão aqui, deveria estar assim, de forma integrada. Mas o que acaba acontecendo? A dificuldade de trabalhar integrado no dia a dia vai fazendo o descolamento da gestão. E vai acontecendo esse fenômeno aqui que vocês estão vendo. O que é esse fenômeno? As engrenagens vão se deslocando e cada área, ao invés de pensar no conjunto, vai pensando num fim em si mesmo. E aí fica a pergunta, como integrar essas áreas? Na verdade, muitos empreendedores pensam que para integrar, ele tem que vir aqui resolvendo o problema de cada uma dessas áreas. Nasce aqui então a figura do resolvedor de problemas. E na verdade, o que é essa questão do resolvedor de problema? Você deixa o seu tempo precioso de pensar, de planejar, de estudar números, de analisar os relatórios da sua empresa para tomar decisão e você deixa o sistema de gestão objetivo e você entra no que eu chamo da síndrome da fazeção. Começa o dia fazendo e termina o dia fazendo. É fazeção o tempo inteiro. Bom, como corrigir isso? Bom, para isso eu preciso explicar o seguinte. Toda vez que você tentar integrar a sua empresa desse jeito, você precisa começar a perceber que como cada área tem um objetivo diferente, vão nascer aí os problemas de integração. Esses problemas que atuam como cunha dentro das empresas, impedindo a engrenagem de deslocar. E muitas vezes o empreendedor, o empresário, você, por não perceber esse contexto, você tenta ir em cada uma dessas áreas e começa a fazer o que eu chamo da gestão por tentativa e erro. Às vezes você não entende completamente de finanças, mas vai lá em finanças, dá uma mexidinha. Aí depois passa lá no RH, dá uma mexidinha. Você abre muitas frentes e não dá conta de fechar essas frentes. E aí então o que eu costumo dizer que nasce aí o gestor fuçador. Fuça em todas as áreas, mas não consegue finalizar o contexto da coisa. E aí como então, professor Marcos Fábio, que a gente pode melhorar isso? A primeira coisa que nós temos que lembrar, planejar e fazer gestão estratégica é trabalhar de forma integrada.
Então, ao invés de você se preocupar com o que cada área está fazendo, você tem que se preocupar com qual é a entrega de cada área. O que a área vai fazer para gerar entrega é um outro problema, mas muitas vezes a gente está preocupado no que ela está fazendo e não com a entrega. Aí a gente fica muito com foco nos meios e esquecemos dos fins, que normalmente são os objetivos. Então, para a gente pensar nisso, né, qual que é o desafio de cada área? É fazer a entrega necessária. E aí, como que a gente faz para alinhar essas áreas? O alinhador de todas as áreas da empresa se chama planejamento estratégico. Se as áreas não estiverem alinhadas pelo processo de planejamento, cada área vai atuar do jeito que pensa ser melhor para ela, né? Então é por isso que é bom a gente pensar de forma integrada. E aí, quando a gente olha no contexto dessa gestão aqui, que é a gestão dessas 4 áreas integradas, vamos só dar uma voltinha para vocês lembrarem como é que funciona isso normalmente dentro das empresas. E aí, obviamente, né, gente, as empresas maiores já estão com isso mais bem resolvido. Mas quando você pega empresa aí de porte médio, empresas menores, isso é mais crítico. Mas eu também já estive dentro de empresas grandes que ainda estavam com esse problema. Né? Vamos pensar, por exemplo, na hora que você pensa na área de gestão financeira. Ainda é cultura do nosso empresariado não saber diferenciar a diferença entre custo e investimento. É cultura do empreendedor misturar sonho de negócio com sonho de lazer. Por isso que muitas das nossas empresas, vou dar um dado para vocês, somente 2% das empresas desse país são empresas de grande porte. 98% das empresas desse país são empresas de micro e pequeno porte. Por que as nossas empresas são tão pequenas? Por que elas não crescem? Por que nós não somos cheios de multinacionais como são os Estados Unidos e outras empresas de outros países? Por que as nossas empresas sempre são condenadas a ficarem pequenas? Por causa do pensamento estratégico do dono. À medida que ele tem muito mais um sonho de lazer do que de negócio, todas as vezes que o negócio começa a gerar resultado, ele começa a sangrar a empresa por causa do sonho de lazer. Então, às vezes, é muito comum você ver a empresa desinvestida, a empresa pobre e o empresário rico. Né? Tem uma casa boa, tem um bom carro, tem sítio, tem isso, tem aquilo, que ele sangrou a empresa. Então, a gente precisa começar a entender essa diferença de sonho de negócio para sonho de lazer. Né? E quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando dos preceitos básicos. Você conhecer seu custo fixo, conhecer seus custos variáveis, você saber o que são seus custos não operacionais, saber seu limite de endividamento. Tem empresas que fazem endividamento para pagar prestações acima do potencial de geração de caixa da empresa. Entender o que é janela de faturamento. Né? Aqui não é uma palestra sobre gestão financeira, mas é importante a gente chamar atenção para isso. O que é janela de faturamento? Você tem de um lado o ponto de equilíbrio, que é o mínimo que você precisa de vender, e você tem do outro lado o máximo que você precisa de vender. Então isso já é uma surpresa para muita gente. Não é sempre vender mais, quer dizer, não é vender mais a melhor estratégia sempre. Muitas vezes vender mais vai piorar a crise do seu negócio. Né? Pensar em qual que é o retorno sobre o capital, lucratividade, liquidez seca, corrente, enfim. Você precisa conhecer isso para planejar bem o seu negócio. Não há planejamento estratégico bem feito que não passe por uma área financeira. Né? Um outro detalhe, quando você não consegue estabelecer prioridades na gestão financeira, acontecem fenômenos como esse. Até uma brincadeira, mas isso é muito comum. É o que eu chamo da empresa pobre e do empresário rico. Né? Você às vezes não tem lá uma estrutura básica, mas dá mais prioridade a coisa que às vezes é para o seu luxo, pelo seu próprio prazer. Né? Agora vamos passar para uma outra engrenagem, que é a gestão de mercado. Quando a gente está falando de gestão de mercado, toda e qualquer empresa que você vê, ou melhor, às vezes você vai assistir uma palestra, eles vão falar assim para você: você tem que fidelizar o seu cliente, você tem que ter um diferencial, você precisa pensar na satisfação do cliente. Gente, falar isso é fácil, difícil é fazer, porque essas coisas aqui que eu estou mostrando é simples de pedir, difícil é fazer. Como que nós vamos fazer a empresa chegar nisso? Então, sabe normalmente uma provocação que eu faço? Por exemplo, CRM, né? Uma palavra difícil no inglês, né? Que no português é gestão de relacionamento do cliente. Eu costumo brincar, vou até parafrasear aqui um parceiro nosso, que é lá da Plug, que ele fala que CRM é criador de relacionamento melhor. Né? Pensando bem no mineiro mesmo. É só você lembrar sempre, CRM é um programa de gestão de relacionamento que permite você se relacionar melhor com o seu cliente. Né? Então tá aqui a brincadeira aqui, mas isso é lá do Luiz da Plug. Mas quando a gente vai falar de gestão de mercado, é isso que a gente está falando. Não é isso é o que eu quero, mas como chegar nisso? Eu também preciso ter estratégia para isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente pensa em concorrência,
Toda vez que você está sozinho no mercado, o mercado é só seu, então você está sozinho nele. Chega um concorrente, o que ele faz? Ele pega um pouco do seu mercado, aquele cliente que estava com você, mas não estava muito aí para você, mas ele era refém, ele passa para esse e ainda fica um pouco de cliente que está no meio dos dois. Chega um terceiro concorrente, um quarto, e afinal de contas, quem é o seu cliente? Você vai começar a perceber que o seu cliente desse total, que realmente são aqueles que são fiéis, que compram, recompram e que estão aí no seu dia a dia, são poucos em relação ao que você tem cadastrado. O resto é terra de ninguém, né? Está no meio de todo mundo, eu sou de todo mundo e não sou de ninguém. E é esse cliente, muitas vezes, que às vezes está lá e está cá, que a gente precisa ter estratégia também para continuar conquistando, para fazer o nosso negócio crescer. Então, pessoal, quando a gente pensa em gestão estratégica, eu já falei de finanças, já falei de comercial, né? E agora eu vou falar um pouquinho de uma outra engrenagem, que é a área de operações. Se você tem um varejo, né, um comércio, uma prestação de serviço, uma indústria, todos têm uma área de operação. No varejo vai ser compra, estoque, armazenagem, distribuição. Se for na indústria, é a logística de compra, a logística de suprimentos dentro da fábrica e depois a sua distribuição. E se for no serviço, o seu processo de prestação de serviço. Mas se você não pensar a sua operação integrada com o seu negócio, se você não pensar em fluxo de informação, se você não pensar em controle de estoque, em gestão de qualidade, que são coisas que a gente já fala aí há muito tempo, você também não está pensando de forma desintegrada. Então lembra da estratégia da engrenagem? Não adianta nada o seu comercial estar vendendo bem, ou então a sua área financeira está boa, bacana, se a sua área de operações está um caos. Aí você vai vender, vai fazer boa gestão do caixa, mas não vai conseguir entregar. Se não consegue entregar, não vai conseguir receber. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar realmente no que é realmente essa gestão da qualidade. Não é só um papelzinho para você preencher. Qualidade é entregar o que o cliente precisa no tempo certo, do jeito certo, na hora certa. Então, a hora que a gente começa a pensar nisso, eu até achei uma imagem na internet. Olha isso aqui para você ver essa imagem aqui da internet. Será que isso é qualidade? Será que essas coisas aqui, às vezes, muitas vezes o seu pessoal está fazendo aí na sua empresa, no seu negócio, será que ele tinha visão do todo quando fez um negócio desse? É isso que a gente precisa pensar. E quando a gente vai falar, então, por exemplo, de gestão de processo, até hoje, eu fico pensando, processo de troca, processo de compra, processo de entrega, até hoje eu encontro isso aqui em algumas empresas de varejo. Aviso, não trocamos mercadorias aos sábados. Cara, pensa, se o seu cliente tem mais tempo no sábado, é o sábado que ele tem para comprar, é o sábado que ele tem para trocar. Por que você não troca no sábado? Eu não troco no sábado porque os funcionários acham que dá muito trabalho, atrapalha o processo, que perde, não dá para atender o cliente. Muito bem, se ele só tem tempo de comprar no sábado, é no sábado que ele tem tempo de trocar. Você está transferindo uma dificuldade sua para o cliente. Você está fazendo a anti-estratégia, porque hoje a melhor estratégia do mercado é eliminar a dor do cliente, criar facilidade. E você, às vezes, por uma dificuldade interna, está transferindo a sua dificuldade para o cliente. Pensa nisso aí para você ver que você vai começar a ver o seu negócio de uma outra forma. E uma outra coisa, nós estamos no século XXI, nós estamos com smartphone, tecnologia, mas a tecnologia aplicada aos negócios ainda deixa muito a desejar. Então, quando a gente pensa em tecnologia, às vezes a gente tem lá um computador, tem sistema. As pesquisas que nós, na nossa empresa, lá na Formatar Consultoria, a gente tem feito, só para vocês terem uma ideia, nós não estamos com um nível de 30% de uso do sistema. As empresas têm um sistema e não estão usando 30% da capacidade dele. As pessoas fazem muito o que eu chamo do SAP, Sistema Avançado de Planilha. Tem o sistema, tem a tecnologia pronta e perde muito tempo fazendo planilhas e o tempo de análise da planilha vai para o espaço porque você gastou mais tempo fazendo. Aliás, isso é um vício, tome cuidado com isso. E depois a outra engrenagem importante que é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é aquele óbvio que precisa ser dito. Quando eu falo de gestão de pessoas, eu falo que tem uma boa estratégia para a gestão de pessoas. Alinhamento. Se você achar que alinhamento não é bom, tem uma segunda estratégia, alinhamento. E se você achar que essa estratégia não é boa, tem uma terceira, é alinhamento. Marcos, mas por que você fala de tanto de alinhamento? Eu gosto de dar um exemplo. Pensa que você começou sendo educado aí na sua religião, você entrou na igreja. Eu fui educado na igreja católica. Eu tive o primeiro alinhamento que foi o catecismo. Lá eu estudei a história da igreja, quem foi Cristo, como é que surgiu, os profetas e tudo mais. Foi ótimo ter ido para o catecismo. O problema todo é que se eu não continuar frequentando as missas, eu vou esquecer.
O catecismo é o treinamento introdutório, as missas são os alinhamentos constantes que a gente tem que fazer. Se as nossas pessoas, se os nossos funcionários, se as pessoas que vão caminhar conosco não souberem para onde o ônibus está indo, não souberem o que a gente verdadeiramente tem como objetivo, as pessoas não vão estar alinhadas ao propósito. E às vezes é algo que você pensa que é óbvio. E aí eu tenho costumado a dizer uma coisa, presta atenção nisso, pessoas alinhadas ao propósito, você tem que ser o padre da sua empresa. Mas muitas vezes você está terceirizando a missa. Você às vezes não está lá a fim de rezar a missa, porque rezar a missa dá trabalho. Tem vezes que você tem que rezar a missa de manhã, de tarde e de noite. E às vezes o sujeito ainda peca, tem que chamar ele para confessar e para comungar. E às vezes você está com preguiça e está terceirizando a missa. Quem está liderando a sua equipe? Você está entregando isso para outra pessoa. E aí sabe o que acaba acontecendo? Muitas empresas não estão fazendo o catecismo de forma correta e você está ignorando os valores. Uma empresa, um negócio é como igreja, tem valores, tem mandamentos e tudo mais. Sabe o que costuma acontecer? É o óbvio que precisa ser dito. Olha um vídeo interessante que eu achei na internet aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Cavanlara da hoşbaht olsun Nazire. Sağ olun. Buyurun verin kanala da bir şey söyleyebilirsiniz. Hoşbaht olsun da sağ olun. Além disso, pessoal, eu vejo muitas pessoas falando de turnover, rotatividade e tudo mais. Queria trazer um outro dado para vocês. Foi feito em 2011 um estudo da Manpower, uma consultoria americana, que o estudo foi chamado A Era do Capital Humano, que mostra um dado estarrecedor. Olha para vocês verem, os jovens de hoje que integram o mercado de trabalho atualmente vão passar por 10 a 14 empregos até os 38 anos de idade. Eu fiz uma conta aqui. Se eu fizer uma conta que esse jovem vai entrar no mercado de trabalho aos 21 anos, até 38 anos, ele vai ter tido uma média de 1,2 anos por emprego. E aí as pessoas ligadas à gestão de pessoas preocupadas com redução de turnover. Olha, essa palavra não existe no dicionário não, mas eu vou usar ela de uma forma para que você entenda. Para que política de retenção se o sujeito já vai nascer desretido? Fica até engraçado falar isso, mas o que eu estou querendo dizer? O novo desafio não é segurar o cara a qualquer custo dentro de uma empresa. Eu sei que é importante manter as pessoas durante um tempo numa empresa, mas a forma de você manter é outra. As técnicas de gestão de pessoas, indicadores de turnover, já estão ficando para trás. A gente precisa começar a pensar da seguinte forma: como fazer o sujeito entrar na minha igreja na segunda e na sexta ele já está rezando todas as orações, sabendo todos os mandamentos da igreja e preparado para ir a campo para poder conquistar mais fiéis. É isso que nós estamos falando. Bom, eu queria mostrar um outro dado então agora, baseado nisso que eu estou mostrando para vocês. A nossa empresa, nós temos vários clientes no Brasil e a gente foi compilando dados, buscando dados. E como a gente trabalha com gestão integrada, a gente trabalha em todas as áreas, a gente começou a fazer o seguinte: como é que está essa empresa em termos de gestão de pessoas, em termos de mercado, em termos de finanças, marketing e operações? E aí eu criei um gráfico de radar, que é esse gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, que eu estou mostrando médias de alguns clientes. Só para vocês terem uma ideia, quanto mais dentro do gráfico, pior. Quanto mais fora do gráfico, melhor. A área de dentro do gráfico é vermelha, a gente costuma brincar na nossa empresa que o sujeito está na UTI, ou melhor, no CTI ou na UTI. Quando ele sai do vermelho e fica entre o vermelho e o verde aqui, ele já está no quarto, mas ele vai receber a alta na hora que ele estiver entre o verde e o preto. E olha, a hora que a gente vai dando nota e avaliando o sistema de gestão das empresas, olha para vocês verem a média de empresas aqui, ó. Eu trouxe aqui de algumas empresas. Isso aqui é um cliente nosso de um setor de serviços, isso aqui é um outro cliente nosso do setor de indústria, esse aqui é um outro cliente nosso do setor de varejo. Então, na hora que você vê, você tem algumas áreas boas, mas outras áreas ruins. Lembra da engrenagem no início? Não adianta nada ter uma área boa se a área ruim está te puxando, ela está sendo peso no seu negócio. Bom, depois de eu falar tudo isso sobre o contexto da gestão, o que são as consequências disso? As consequências disso é o seguinte: você está gastando muita munição, você está dando muito tiro à toa no alvo, atirando ao léu, metralhadora giratória. Tem até empresas que estão atirando um pouquinho melhor, mas sabe o que elas estão fazendo? Elas dão o tiro,
Aí onde o tiro para, ela pega a meta dela e alinha para o tiro. A gente chama isso como síndrome do subdesempenho satisfatório. Vou repetir, síndrome do subdesempenho satisfatório. Você coloca uma meta, não atingiu a meta, aí renegocia a meta, aí a meta fica dentro daquilo que você conseguiu, paga prêmio, todo mundo bate palma e faz até churrasco. Por quê? Está errado. Nós estamos pensando em alvo no tiro e não tiro no alvo. E o que tem sido as consequências disso? Gestão pelo feeling. Você não olha os números que você tem dentro de casa, você não para analisar os seus relatórios, aí você tem a ferramenta, mas faz o que você acha. Né? Pessoas desalinhadas, o sujeito está lá na ponta falando em nome da sua empresa, usando o uniforme, mas indo completamente contra o que a sua igreja pensa. Né? É apego ao tradicional, o famoso já sei de tudo. Aí o seu gerente não é gestor, ele é tomador de conta. A gestão separatista, cada uma das áreas pensando no seu próprio negócio, fazendo gestão reacionária, estratégia da metralhadora giratória. E aí a gente está num processo não de educação estruturada, a gente está fazendo a deseducação. Porque à medida que a sua empresa está desorganizada, as pessoas que estão lá estão aprendendo de forma errada, então eles estão sendo deseducados. E é isso que a gente fala. Bom, depois de eu falar desse contexto da gestão, né? Porque eu precisava falar isso para mostrar como é que as empresas estão. Ah, Marcos, então como pensar planejamento? Então a gente entra agora sobre planejamento, né? E aí, para falar de planejamento, eu queria só buscar um contexto aqui, né, sobre o ser humano, que eu falo que o ser humano é um ser complexo, é um ser único integrado em 4 dimensões. Ele é biológico, ele é social, ele é espiritual e ele é psicológico. Tudo isso num só corpo. Pensa, nós somos um sistema, ao mesmo tempo biológico, espiritual, social, tudo num corpo só. Como é que combina tanta coisa complexa? Se a mente não estiver realmente alinhada, todo o resto do corpo vai se desorganizar. Né? Então, para a gente começar a pensar nisso, essa gestão que eu mostrei para vocês lá no início das engrenagens, as cunhas estão lá, a empresa está até querendo andar, mas as cunhas estão aqui, ó, atrapalhando o processo. Como retirar essas cunhas? Se você começa, ao invés de analisar separadamente, analisar um todo, você vai começar a perceber que todas as áreas precisam caminhar para um único lugar. Eu costumo usar a seguinte analogia. A mão é diferente do pé, não é isso? A mão tem a sua função e o pé tem a sua função. Mas se eu for lá na mão, fizer uma raspa da pele da mão e uma raspa da pele do pé, o DNA é o mesmo. Então eu escrevi um artigo chamado A Parte num Todo e o Todo na Parte. O que significa isso? A mão, ela é parte de um todo. A mão é uma parte do corpo humano. Mas o DNA da mão contém o todo na parte dela. Uma raspinha da pele da mão contém o DNA do corpo inteiro. Esse é o desafio do planejamento estratégico. Alinhar as pessoas para que o todo esteja na parte e a parte no todo. E aí, à medida que você coloca isso, as engrenagens começam a pensar, né? Então lá na nossa empresa, o Fzinho aqui é o que a gente entra nas empresas preparando a entrega e não mais o que fazer, a empresa até começa a girar, as engrenagens se soltam. Mas se você não preparar o gestor, e aí para preparar o gestor, se você não pensar em sucessão, que não é só sucessão familiar, mas eu que sou o dono, se eu não suceder a minha área comercial para alguém fazer melhor do que eu e eu tenho um jeito de controlar isso, se eu não suceder para alguém a minha área de operações, a empresa vai continuar centralizada em mim e aí eu mesmo que fundei a empresa vou ser o algoz dela, impedindo ela de crescer. Formar gestores é formar sucessores, consanguíneos ou não. Isso é um outro tema de uma palestra que eu tenho sobre sucessão familiar, que é importante. Depois eu convido vocês para acessarem o meu canal lá, né? De novo, acessar o link aqui embaixo, aqui, ó, né? E se inscrever no canal lá para vocês conhecerem um pouco sobre isso. É um trabalho muito forte que a gente tem na área de sucessão familiar. Bom, mas vamos seguir. Aí, à medida que você tem isso aqui, você tem o gestor. Aí o gestor vai dar conta de pensar metas, diretrizes, indicadores. Então ele começa a gerenciar no palpável. Ele não vai ficar gerenciando no que ele acha. Não é pelo feeling. E aí, Marcos Fábio, qual a diferença que normalmente, já que você está falando um pouco aí sobre dono, sucessão, eu queria mostrar para vocês uma diferença que a gente estabelece dentro da nossa empresa. Bom, então e o que a gente fala na empresa? Qual que é a diferença entre ser dono, proprietário de uma empresa, ser um empresário, né? Ser dono, ser empresário ou ser acionista? Gente, o dono monta uma empresa para ele mesmo gerar emprego para ele, para pagar salário para ele.
E aí o negócio não cresce porque ele mesmo é o operador, ele mesmo faz tudo, ele mesmo pega, ele mesmo faz, e ele não consegue crescer porque tem dificuldade de delegar, então é aquela empresa que vai ficar pequena sempre. Eu tenho um amigo que trabalha, né, ele é empreendedor da área de mecânica, e ele fala: Marcos, eu não dou conta de colocar gente para trabalhar para mim, se não for eu. E aí sabe o que acontece? Ele está lá, pequenininho, sem tempo, né? O dono nasce para gerar emprego para ele mesmo. E o empresário? Bom, o empresário ele já pensa diferente. Ele monta um negócio para poder colocar os outros para trabalhar para ele. O dono pensa no salário que ele está recebendo. O empresário já pensa no lucro. E o acionista? O acionista pensa no retorno sobre o capital. O acionista pensa que quem tem que trabalhar para ele é o capital e não ele e as pessoas. Então, à medida que ele se vale das pessoas e do negócio, ele precisa planejar os negócios para que não dependam dele, porque o capital tem que trabalhar para ele. O empresário, a empresa depende dele. E é isso que a gente precisa mudar a mentalidade, né? A empresa, para o dono, existe para poder dar emprego. Para o empresário, existe para gerar lucro. Logo, preciso tomar conta desse negócio. E já o acionista, ele pensa no retorno sobre o capital. Logo, eu preciso perpetuá-lo. Então, o que a gente precisa entender? O seu negócio vai ser, sempre foi, vai continuar sendo o que você pensa sobre ele. Se você está no seu negócio pensando como dono, ele vai ser pequenininho. Se você está como empresário, ele vai até crescer. Mas se você está como acionista, não vai ter fronteiras para ele. E é isso que a gente precisa pensar quando a gente estiver falando de planejamento. E aí, já que eu estou falando de planejamento estratégico, Marcos, qual é a base da estratégia? Muitos alunos me perguntam, né? Eu dou aula lá na GV também em estratégia. Qual é a base da estratégia? É muito simples. Para existir estratégia, precisam de existir duas coisas. Ou melhor, existem muitas coisas para você montar uma estratégia, mas a base da estratégia precisa de ter, em primeiro lugar, um objetivo e segundo, informação. Não se monta estratégia se não tiver objetivo e se não tiver informação. Precisa de outras coisas? Claro que precisa, mas essas duas coisas são primordiais. Eu escrevi, né, no meu livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, lá no capítulo 24, tem um artigo meu lá que é chamado Qual a Sua Corrida? Lá eu faço a seguinte pergunta: lembra da corrida de São Silvestre? Essa corrida aqui? Pois é, quantas corridas de São Silvestre existem? Saberia me responder agora? Já sei, você está lembrando da corrida de São Silvestre de São Paulo e pela sua memória você não tem notícia de uma outra corrida de São Silvestre, não é verdade? Pois bem, eu também não era muito ligado à corrida não, até mesmo porque eu não sou corredor, né? E aí eu sempre via aquilo na televisão, mas via aquilo de uma forma solta, não via aquilo com os olhos que eu precisava ver. Um belo dia, um casal de amigos meus saiu de Brasília para correr a São Silvestre em São Paulo. Eu falei: não, eles estão muito, né, entusiasmados com isso, deixa eu entender mais um pouquinho sobre a corrida. Sabe o que eu descobri? Que a São Silvestre não é uma corrida, ela é um evento e que tem várias corridas dentro dela. Por isso que eu costumo dizer quantas corridas existem. Sabe por quê? Você tem, por exemplo, a corrida de São Silvestre da turma de Pernambuco que vai lá para passear em São Paulo, para participar de um evento legal, mas não necessariamente competindo lá com os ganhadores. Você tem a corrida da São Silvestre das pessoas que foram fazer campanha, de quem foi fazer palhaçada, dos amigos que foram se encontrar de escola, que fizeram camiseta junto, do cara que foi pagar promessa para o time, a corrida do São Silvestre do cara que foi vestir de palhaço. É um evento para que as pessoas, né, é um evento que tem até inclusive a corrida de São Silvestre das mulheres e a dos homens. Sabe qual que é a diferença? Em estratégia é você saber definir bem a sua corrida. Porque se você não souber definir bem a sua corrida, lembra desse cara aqui, ó, que foi na corrida para pagar promessa para o time? Se esse cara que foi na corrida para pagar promessa para o time achar que está na mesma corrida dessa turma aqui, ó, ele vai tentar acompanhar e vai morrer de colapso cardíaco 500 metros para frente, porque ele tentou fazer uma corrida que não era dele. Muitas vezes você está numa estrada, andando, você está na sua viagem. Quantos carros passam por você na mesma estrada? E não necessariamente você fica acompanhando os carros, não deixando o carro passar, porque a estrada é a mesma, mas cada um tem a sua viagem. Em estratégia é a mesma coisa, cada empresa tem a sua viagem, tá certo? Então, o que eu falo para pensar? O Shanky e Melbourne, né, em 2005, lançaram um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, um livro maravilhoso, recomendo a leitura, que fala o seguinte: não copie o seu concorrente, torne-o irrelevante. O que significa isso? Você não pode montar a sua estratégia em função do seu concorrente, porque ele é ele, você é você. Marcos, eu tenho que fechar os olhos para o meu concorrente? Não. Eu estou dizendo que observe o mercado, observe a concorrência,
mas não monte a sua estratégia em função da concorrência. Exemplo, é muito comum algumas empresas numa determinada época estar fazendo liquidação e dando desconto. Você só vai dar desconto se tiver sobrado estoque em excesso, porque senão você não precisa dar desconto só porque está todo mundo dando desconto. Né? Porque senão você vai fazer seu negócio perder valor. Mas isso é uma outra história, né, para a gente conversar dentro de área comercial. Bom, eu quero propor a vocês um teste para mostrar para vocês de vez, né, o que realmente é estratégia. Pense no animal que tem uma voz bonita. Pensaram? Agora pense no animal em que comemos a carne e que a carne é boa. Pensaram também? Agora pense no animal em que nada bem, né? Nada bacana. Pensou? Pense agora no animal que voa bonito, voa majestoso. Pensou também? Pense agora no animal que anda ou que corre de forma bonita, majestosa. Pensou? De que animal vocês se lembraram? Porque o pato faz tudo isso e você não lembrou dele. Ele faz tudo isso, ele tem uma carne, você come a carne dele, ele nada, ele voa, ele anda, corre, ele tem uma voz lá meio estranha, um som meio estranho, ele faz tudo isso, mas não faz nada direito, por isso que você não lembrou dele. Se você não tiver foco no seu negócio, você corre risco de ser empresa pato. Anda, nada, voa, corre, tenta falar ou cantar e não faz nada direito. Então toma cuidado com isso. Estratégia é foco, não é isso? Então, para a gente continuar pensando sobre isso, quais são as coisas que a gente precisa começar a se perguntar para falar de planejamento estratégico? São coisas simples. Quem que eu sou? Onde verdadeiramente eu quero chegar? Qual é o sonho, meu sonho de negócio, não é o sonho de lazer não, porque se você tiver o sonho de lazer, ter uma casa, um carro, uma fazenda, alguma coisa, na hora que você conquista isso, sua empresa perdeu o propósito, né? Então é importante entender. Me lembrei de um caso agora muito interessante. Eu estava trabalhando numa cliente, numa cidade próxima aqui, e ela falou: Marcos, a minha farmácia durante muito tempo foi uma farmácia que bombou, cresceu, era líder na minha cidade, e de repente começou a cair, eu não entendi por quê. Eu pedi ela que me contasse a história dela. Olha que história interessante. Ela era farmacêutica e o marido dela trabalhava, acho que no setor de saúde, e tinha o sonho de fazer medicina. E com muito custo ele passou no vestibular de medicina numa faculdade. E aí precisava de sustentar ele na faculdade de medicina. Então abriram a farmácia. Durante o tempo em que o casal precisou da renda da farmácia para sustentar o marido no curso de medicina, a farmácia cresceu. No dia que o marido se formou e começou a trabalhar com medicina, a farmácia começou a perder. Ou seja, o objetivo da farmácia não era ser a melhor farmácia do mundo, da cidade, do bairro, era sustentar o marido na medicina. Na hora que formou, perdeu o objetivo do negócio. Então é importante a gente entender isso, né? Essas perguntas são importantes. Então o que eu falo? De que são feitas as estratégias? A estratégia é feita de um propósito, a estratégia é feita de informação, de objetivos e a estratégia é feita de ação, né? Então o que eu quero dizer sobre informação? Ou melhor, primeiro falando sobre propósito. Propósito é qual o valor que eu oferto para o mercado, qual é a minha missão, quais são os meus valores, porque se você tiver uma empresa desalinhada do seu propósito, se você tiver uma igreja que os mandamentos dela é um e a prática é outra, essa igreja não vai levar você a lugar nenhum. Depois, o que é então desalinhamento, né? Então de propósito, eu costumo brincar o seguinte: já pararam para pensar em qual é o propósito de um bar? Bar não foi feito para vender cerveja, tirar gosto, pinga e etc. Bar foi feito para te gerar lazer e entretenimento. Esse é o propósito de um bar. As pessoas vão num bar para se divertir. E a desculpa para isso é sentar na mesa, tomar uma cerveja gelada, um tirar-gosto gostoso, mas as pessoas vão no bar para se divertir. O que é o desalinhamento? O garçom muitas vezes não, na maioria das vezes o garçom sabe que você está lá, ou pensa que você está lá para tomar cerveja, comer o tirar-gosto e por aí afora. Então, ao invés dele te entregar lazer, descontração e entretenimento, só porque ele te entregou a cerveja gelada, ele acha que tem o direito de entregar aquilo com estresse e com cara fechada. Você sentou num lugar para se divertir e muitas vezes você está levando estresse para casa. Isso é desalinhamento de propósito. Ficou claro o exemplo? Por exemplo, quando eu falo de desalinhamento, eu fico me perguntando com um propósito interessante, né? Imagina uma empresa que tenha por propósito a seguinte frase: que os nossos clientes se fodam. Professor Marcos Fábio, você está maluco falando isso aqui na palestra? Não, eu quero te mostrar para você ver como é que é interessante. Que empresa que poderia gritar aos quatro cantos: eu quero que meus clientes se fodam? Professor Marcos Fábio, essa empresa não existe. Claro que existe. Qual que é o propósito de um motel?
Percebe? Até mesmo pensando em propósito, você pode ter um propósito como esse alinhado ao seu negócio. Pode parecer meio exagerado, mas eu quero dar exemplo desse jeito para você compreender que propósito é tudo para desenhar estratégia. Tá certo? Outra coisa, estratégia é feita de informação. Vamos lembrar lá na época das cruzadas, aqueles filmes em que os exércitos atravessavam grandes territórios para poder se degladiar. Você precisava de ter, né, o espião, aquele cara que tinha lá para poder levar informação para o outro exército, a quantas andava aquele exército, a quantidade de pessoas. E as informações foram evoluindo. Antes o cara tinha que viajar 4, 5, 6 dias a cavalo para trazer informação. Aí depois descobriram que o pombo se orientava pelo magnetismo da Terra. Você levava o pombo e ele sempre volta para o mesmo lugar de onde ele partiu. Isso já agilizou a informação. E hoje nós estamos na era da informação. Tá aí um problema. Antes a gente tinha falta de informação para montar estratégia. Hoje nós temos excesso. Então é tanta informação que a gente fica perdido. Vou dar um exemplo simples sobre estratégia, que acho que todo mundo tem isso aí em casa, um celular com o aplicativo Waze, por exemplo. Outro dia eu estava indo viajar, escutei na CBN, estava ouvindo a rádio, de que tinha um acidente no meu caminho. E aí a hora que eu olho para o Waze já tinha reprogramado em função. Eu escuto a informação, eu olho, o GPS já procurou um caminho alternativo e eu consegui chegar no meu compromisso no horário. Veja bem, para eu montar uma estratégia de mudar de rota, eu precisei de uma ajuda do aplicativo e da informação que tinha acidente. Se você no seu negócio, para mudar a rota, mudar pelo feeling, não tiver informação, não tiver o propósito, você vai dar com os burros na água. Significa dizer que informação é qual que é o tamanho de mercado que eu pretendo atuar. Esse mercado que eu estou querendo entrar, se você ainda é uma empresa nova, que eu estou querendo entrar, ele tem tamanho suficiente para poder suportar todos os concorrentes? O que esse mercado valoriza? Quais são os principais players? Quem é meu concorrente? Quem é meu cliente? Por que ele compra? Se você não buscar essas informações, você vai basear o seu negócio numa informação errada. Né? No início da minha vida profissional, isso há quase 20 anos atrás, eu recebi uma pessoa que me procurou querendo que eu ajudasse ela a montar um plano de negócio para montar um material de construção. E eu achei muito interessante esse caso, porque normalmente as pessoas quando procuram um profissional, né, como nós, que trabalha com estratégia, gestão e por aí fora, eles falam assim, não, Marcos Fábio, estou querendo montar um negócio que eu não sei qual que é, estou querendo entrar no mercado que eu não sei ainda, me ajuda. As pessoas chegam muito soltas. Essa não. Ela falou, quero montar um material de construção. Aí eu fiquei, né, eu falei, por que você tem tanta certeza disso? Só para entender. Ela falou que meu marido trabalha com representação comercial. Ah, já entendi. Então, seu marido representa material de construção, ele entende o mercado. Não. Ele é representante de laboratório, aí ele viaja muito. Eu falei, mas laboratório, material de construção? Deixa eu te explicar. Do lado da minha casa tem um material de construção que vende muito. E o terreno que esse material de construção não é deles não, eles pagam aluguel. E o terreno do outro lado da minha casa é nosso, nós compramos. Então eu vou montar um material de construção lá, que eu não vou pagar aluguel e vou vender mais barato do que ele. Pensaram? Primeiro equívoco, estava montando a estratégia baseada na grama do vizinho, olhando o que o cara fazia sem entender realmente o que é a dor dessa pessoa. Segunda coisa, quem disse que não pagar aluguel é uma fonte de vantagem competitiva? Até mesmo se você for dono do seu imóvel, você tem que computar o custo do aluguel. Então, são erros de informação que conduzem ao erro da estratégia, tá certo? Vamos ver um vídeo que eu quero mostrar para vocês o quanto que a informação errada pode até gerar uma estratégia bonitinha, mas no fundo não vai adiantar. E o vídeo é uma gracinha, veja bem.
copiou legal, mas vai dar certo? Nunca, porque a informação estava errada. Quem diz que é qualquer coisa que você planta que dá em pé? Foi bonitinho? Foi. Agora eu te pergunto, qual era a chance de uma pessoa na sua empresa fazer isso e você premiar essa pessoa? Porque você achou bonitinho. Lembra? A gente está olhando muito para o que a pessoa está fazendo, mas não para o resultado. Agora eu vou mostrar um outro vídeo, que foi uma propaganda veiculada aí na década de 90, que mostra direitinho o quanto que a informação certa pode gerar uma estratégia legal. Vamos lá. Perceberam? Uma estratégia simples, usual e não precisou de muita coisa. Viu, pensou, entendeu o contexto e usou e deu certo, né? Bom, vamos dar uma voltinha um pouco em crise, só para eu falar uma coisa agora, né? Já que eu já falei um pouco do seio da estratégia, mas está todo mundo falando, Marcos, você está falando de estratégia, mas e as crises? As crises atrapalham o Brasil. Claro. Todo ambiente de crise atrapalha o empresário, atrapalha o empreendedor, atrapalha o país e por aí afora. Mas olha para você ver que interessante, né? Eu fiz uma pesquisa na internet buscando a palavra crise, desde a década de 80. E aí olha as coisas que eu encontrei. Eu encontrei notícias falando anos 80, década perdida, né? Mostrava lá o plano do Sarney, né? O plano cruzado, depois veio o plano Bresser. Olha para você ver, uma notícia do Estadão de dezembro de 89. Olha aqui para você ver a notícia. Inflação atinge 1.764% ao ano. Né? Aí depois veio o Collor, passou a mão no dinheiro do povo, o dinheiro sumiu. O Fernando Henrique foi um excelente presidente, mas quando ele entregou o governo dele, o dólar estava nas alturas. O dólar, né, teve que fazer, todo mundo falava mal, que o dólar subiu e por aí afora. Na Folha de São Paulo, também em dezembro de 89, falava, gasolina tem o terceiro reajuste em 35 dias. Alguma coisa com os tempos de hoje? Alguma coincidência? Todas. Marcos, mas por que então que as pessoas falam que nunca teve uma crise igual essa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca houve uma crise igual essa. Como a próxima crise que vier, nunca vai haver uma como ela. Porque eu quero dizer como? Porque cada crise é diferente, porque cada crise acontece num estado diferente. Né? A crise da década de 80 também foi muito danosa para quem estava lá naquela época. A crise de hoje é diferente? A crise do amanhã vai ser diferente? Vai. Mas o que importa dizer para vocês é que eu fiz um resgate em todos os anos de 1980 até agora, em que o nosso PIB foi menor do que 1, 0 ou abaixo de 1. Olha para vocês verem, nós tivemos, né, e por isso que eu costumo dizer que é o Brasil e as crises um caso de amor. Nós tivemos PIB baixo em 81, 93, 90, 91, 92, 98, 2009, enfim, 14 crises em 30 anos, nos últimos 30 anos. Meu amigo, se você é empreendedor brasileiro e não olhar para a história, você vai realmente achar que a crise é um impeditivo para você planejar ou pensar o seu negócio. Mas se você olhar para a história, você vai ter que aprender a planejar num país em desenvolvimento que é um pêndulo e que vira e mexe, que tem crise. Então não é por causa da crise que nós vamos deixar de fazer as coisas acontecerem. Concorda com isso? Bom, então, o que eu costumo dizer, aonde que nascem as crises? Eu peguei também uma outra notícia na internet, porque a pergunta que eu faço é, você gera crise quando você está investindo no capital produtivo ou no capital especulativo? Especular é ganhar dinheiro sem fazer força. É comprar uma coisa por 10, vender por 20. Alguém perdeu com isso. Você ganhou, mas alguém perdeu. Né? Só para vocês terem uma ideia, a China tem investido num ritmo de 10 vezes mais que o Brasil. À medida que ela investe, ela gera desenvolvimento. E você?
Como é que ficou você aí nos últimos 10 anos, na época do Brasil bombando? Você investiu em você, foi se qualificar, fazer curso, ou você investiu nos bares da vida? Você investiu nesses últimos 10 anos na sua empresa, ou tudo que ela gerou você tirou dela para os sonhos de lazer? Eu quero dizer para vocês o seguinte, se você ficou investindo mais nos bares da vida, né, nunca se viajou tanto, gastou dólar fora do país, pessoas no Facebook dizendo, estou aqui na cidade e tal, nada contra isso, mas o que eu estou querendo dizer é que aqueles empresários que entenderam que tinham que manter o ritmo do crescimento e não desinvestiram, não tiraram da empresa aquilo que era dela, estão conseguindo atravessar a crise, porque numa crise você precisa de caixa, e muitos seguraram caixa e estão dando conta de atravessar. Tem muita gente que já está endividada, está sem dinheiro e nem consegue mais financiamento em bancos, porque não se anteveu. Aliás, tem uma bela história, né? Antigo, lá da infância, a cigarra e a formiga, lembram disso? Pois é uma lição de planejamento e tanto, porque se você já sabe que vai ter inverno, eu tenho que me preparar. Se todo ano tem inverno, todo ano a formiga tem que se preparar, não é isso? Bom, e aí onde que nascem as crises então? Eu quero dizer o seguinte, que onde existir pessoas, vão existir crises, porque as pessoas são seres instáveis. Mas também aonde não houver investimento, vão existir crises. E aí então, quando a gente pensa de estratégia, eu não disse que a estratégia é feita de informação, de objetivos, então eu já falei de objetivo, eu já falei de informação, de propósito, um outro componente da estratégia, objetivo. Se você não souber aonde você quer ir, para onde você quer chegar, não dá para montar estratégia. Tipo assim, vamos sentar aqui no boteco aqui, vamos montar uma estratégia. Para quê? Ah, não, para quê a gente não sabe ainda não, vamos só montar uma estratégia. Não existe. Não existe estratégia se você não colocar um objetivo. Mas professor Marcos Fábio, e para eu montar esse objetivo para colocar? Você precisa de informação. Olha para o seu negócio, quanto que você vendeu no ano passado, como é que estão os seus custos, porque a partir dele você consegue colocar objetivos no seu negócio. Ontem mesmo eu estava num cliente aqui próximo, colocando, nos últimos 3 anos você faturou em média tanto, o seu custo em média foi tanto e o seu lucro em média foi tanto. Quais vão ser os nossos objetivos para os próximos anos? E aí, baseado nessa informação, a gente constrói os objetivos. Qual que é o retorno sobre o capital, quanto que eu quero lucrar, quanto que eu quero vender. E aí, aqui, pessoal, eu peço que vocês prestem muita atenção. Aqui acontece o alinhamento, que eu chamo da integração dos objetivos. Para você entender que a empresa não precisa ter vários objetivos, não. Um único objetivo é capaz de alinhar toda a empresa. Olha o que eu preparei nessa tela aqui, por exemplo. Vamos lá. Nessa tela aqui, eu coloquei um objetivo. Aumentar a nossa carteira de clientes em 20%. Um objetivo. Simples, tirei aqui da minha cabeça para dar exemplo. Quais são as áreas que eu tenho na empresa? Comercial, financeiro, não é isso? Operações, não é isso? Pessoas. Então vamos lá. Para esse objetivo aqui de aumentar a nossa carteira em 20%, o que o comercial tem que fazer, o que finanças tem que fazer, o que RH tem que fazer e o que operações tem que fazer. Cada área tendo tarefas para levar para o mesmo objetivo. Então, por exemplo, às vezes o comercial vai ter que prospectar novos mercados, vai ter que descobrir novos mercados. Finanças vai ter que levantar R$200 mil em investimento para poder conseguir conquistar esses clientes novos. RH tem que contratar 10 vendedores novos. E a área de processo vai ter que desenvolver linha de produtos específicas para esses novos clientes. Ou seja, ações de cada área voltadas para o mesmo objetivo. E quais são as estratégias que eu vou fazer no comercial para prospectar novos mercados? Pesquisa de mercado é uma estratégia, não é isso? Pesquisar linhas de financiamento que o Finanças pode fazer é outra estratégia. Definir o perfil dos vendedores, buscar empresas de recrutamento é outra estratégia para o RH e adaptar o seu processo produtivo para o novo público, adaptar o produto também. Então percebe? Um único objetivo dando serviço para todas as áreas, fazendo todas as áreas atuarem de forma integrada. E não são todas as pessoas que têm essa noção. Um único objetivo integrando toda a empresa. As engrenagens integradas. Está começando a fazer sentido? Né? Então, muitas pessoas não entendem. Marcos, realmente, né, professor Marcos, quais são os objetivos de um negócio? Lembra sempre de uma coisa, eu costumo dizer que toda empresa precisa dos seus objetivos finalísticos. Então, o objetivo finalístico, ou é quanto de lucro você quer ter, quanto de retorno sobre o capital que você quer ter, participação de mercado, posicionamento de marca. O resto é meio. O que eu preciso fazer para ter posicionamento de mercado, o que eu preciso fazer para aumentar a participação, o resto é meio.
Então, uma empresa vai ter aí 3 ou 4 objetivos que vão gerar tarefas e subobjetivos para as outras áreas, né? E por fim, eu já falei então de propósito, já falei de informação, já falei de objetivo. Por fim, a quarta componente de que são feitas as estratégias, da ação, da atitude. Porque tem muita gente que até chega no item 3, já tem propósito, tem informação, tem objetivo, e aí o planejamento estratégico para onde? Na gaveta. Por que o planejamento estratégico para na gaveta, né? Eu sempre chamo chama PEG, né? O PEG, Planejamento Estratégico de Gaveta. Porque o cara fez aquilo e acha que botando na gaveta vai vir algo místico ali e vai fazer um negócio acontecer. E não é nada disso. Não é isso que nós estamos falando. Tá certo? Nós estamos falando que estratégias são feitas. À medida que você pegou a informação, o propósito, né? E pegou o objetivo, agora você tem que ter diretrizes, de que forma que você vai cobrar, quais são os indicadores que você vai monitorar todos os dias, quais são os parceiros estratégicos que você procura, vai ter que buscar, né? Então, enfim, tem uma série de ferramentas. E eu ainda brinco, tem 2 comportamentos fundamentais para que o planejamento estratégico saia da gaveta. O primeiro é o TBC, né? Essa sigla aqui importante, é tirar a bunda da cadeira e agora pegar e fazer. Ah, professor Marcos, mas está muito difícil. Tem uma outra tecla, uma outra letrinha, né? Um outro conjunto que eu costumo dizer nas minhas palestras, que é fundamental para qualquer pessoa depois do TBC, é o TVN. Te vira, neguinho. Você foi contratado para isso. Você foi selecionado pelo seu perfil para isso, você foi contratado para buscar soluções. Se não, desenvolva as suas competências para você chegar nisso, porque senão não vai funcionar, tá certo? Então vamos só relembrar, os seus objetivos de um lado da balança, ou vai ser lucro, ou vai ser retorno sobre o capital, ou vai ser market share, por exemplo. Então de um lado da balança, os seus objetivos, e do outro lado da balança, as suas áreas, as áreas que precisam andar de forma integrada para fazer isso acontecer. É disso que nós estamos falando, né? As áreas servindo aos objetivos. E o que a gente está vendo hoje parece que os objetivos estão aqui e as áreas estão dando volta para outro lugar que eu não sei que lugar que é. Ou seja, os objetivos dependem das áreas. E as áreas, por sua vez, dependem dos objetivos. É dessa forma aqui, integrado o tempo inteiro, né? E isso vai permitir, então, que lembra aquela hora da tentativa e o erro que o cara fazendo, da síndrome de subdesempenho insatisfatório, alvo na meta? Vai permitir você entender que, primeiro, você passa muito tempo planejando, preparando o tiro, e na hora que você chegar na linha de tiro correta, você dá o tiro para ser mais assertivo. É gastar menos munição, ser mais assertivo para custar menos, né? Então, por onde começar essa história toda? A grande dificuldade não é você saber o que é o caminho que o destino reservou para você. Em estratégia, você cria o destino. Essa frase não é minha, não, é de Peter Drucker. Melhor do que fazer o destino é criá-lo. Ou seja, você que tem que definir o seu caminho. A grande dificuldade de muitas pessoas é escolher um caminho. Por que escolher um caminho é difícil? Porque toda vez que você escolhe entre 5 opções, você tem certeza que perdeu as 4. É a única certeza que você tem. Você não tem a certeza que essa uma que você escolheu foi verdadeira ou não, se ela vai te dar sucesso ou não. Por isso que muita gente tem dificuldade de escolha, né? E se muita gente tem dificuldade de escolha, é difícil, né? Então, o que é esse processo de planejamento estratégico? Organizar, pensar no seu propósito, organizar as informações, colocar objetivos para ter ação que faça você chegar numa situação desejada. Que situação desejada é essa? Sou mineiro, né? Então vão no mineirês, eu estou dizendo quem coçou, oncotô. Depois eu defino o meu objetivo, que é o poncovô. E depois eu penso na minha missão, que é o concovô. Oncotô, poncovô e concovô. Entenderam? É simples assim. Só que atrás disso tem o seu comportamento. Então, vamos fazer comigo aqui um exercício simples. Um dia tem 8 horas. Como um cara que é altamente estratégico divide o seu dia? Tá vendo essa figura aqui? Um cara que é altamente estratégico, ele pega as 8 horas do dia e fala assim, bom, 8 horas, eu tenho que passar pelo menos, para eu sair da fazeção, eu tenho que passar pelo menos 20% do meu tempo pensando, analisando dados e indicadores. É a hora que você está pensando estrategicamente. Analisou, viu o que você precisa fazer, você usa 30% do seu tempo para estruturar.
Então você viu, por exemplo, que você está tendo queda de um determinado produto na sua empresa. Bom, então eu tenho que falar com o meu gerente lá que eu tenho que desenvolver uma estratégia para desovar esse produto. Aí você já está estruturando, é o tático, 30% do seu tempo e 50% do seu tempo fazendo. Marcos, mas 20% do tempo pensando é muito? Tá bom, se você passar 5 já tá bom, o problema é que a gente está passando é 0. Sabe a única hora que normalmente a gente pensa? A hora que a gente está no trânsito, está na hora volante, você não pode fazer mais nada além de estar agarrado no trânsito, aí você começa a pensar no seu negócio, lembrar de tanta coisa, oh, é mesmo, tem aquilo outro, aí você começa a ficar estressado, aí começa a ligar, não, eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo. Só que na hora que você estaciona o carro, chega lá no seu compromisso, fechou a porta, parece que desligou tudo da sua cabeça, você esqueceu tudo e voltou para fazer ação. Gestor estratégico, pensamento estratégico não é ser 100% fazer ação. Está no operacional? Claro que você vai ter que estar, mas se você ficar só no operacional, meu amigo, vai me desculpar o jeito que eu vou falar, mas aí você está puxando carroça. Né? Então, 20% do tempo pensando, 30% estruturando, 50% realizando. Aí você vai avançar, tá certo? E para isso, a gente precisa entender que a gente precisa trazer uma componente que ganhou muita força nos últimos anos, que é a questão da inovação. O que é isso? Historinha simples, conhecida de todo mundo, mas acho que vale a pena trazer ela para cá. Era uma vez uma mosca que um belo dia estava voando, desavisada, e aí encontrou um copo de leite, né? E caiu junto com uma amiga no copo de leite. Caiu uma e depois caiu a outra, as duas ficaram lá no copo de leite se debatendo e falaram, ó, não vai ter jeito, nós vamos morrer aqui. Né? E uma entregou os pontos rapidamente, o que aconteceu com ela? Afundou mesmo no copo de leite, morreu. E a outra mosca continuou debatendo. E ela começou a perceber que quanto mais ela mexia as pernas, mais o leite em torno dela ia ficando mais denso. E aí ela foi batendo na perna, o leite virou manteiga, ela criou, ficou firme e ela saiu voando feliz para sempre. Legal, né? Essa história? Só que um belo dia essa mesma mosca, desavisada toda a vida, me encontra pela frente um copo de refrigerante e aí tibum no copo de refrigerante. Caiu no copo de refrigerante. E aí chegou uma amiga dela e falou assim, olha, suba por esse canudo que está aqui, que esse canudo vai te ajudar, você subir e você não morre. Ele, não se preocupe não, eu já tenho experiência. Uma vez eu caí no copo de leite, foi só ficar batendo as pernas que ficou denso ao meu redor e eu saí voando. E aí a amiga dela viu que, como as ideias dela estavam presas no passado, não ia conseguir, a amiga dela falou, então tudo bem. E a mosca continuou debatendo, e sabe o que aconteceu com ela? Afundou. Porque a experiência do passado não te garante o futuro. O ambiente era diferente. Então o que eu quero dizer? Aqueles empresários que falam, sempre fiz assim, sempre fiz desse jeito e dei certo, tome cuidado. Porque às vezes você sempre fez desse jeito num ambiente onde era leite. E agora o ambiente, o líquido é outro, e por mais que você bata as pernas, ele não vai virar manteiga e não vai ficar denso para você voar. Então, novos problemas requerem novas soluções. E o mundo mudou, os negócios mudaram, as pessoas mudaram, e aí os negócios precisam se adaptar se as pessoas mudaram. Né? Antigamente, veja bem, outro dia eu estava fazendo, eu não sou tão velho assim. Quando eu nasci, não existia fax. O fax nasceu e morreu, e eu estou aqui. O vinil morreu, veio o CD, agora o CD está morrendo. Né? Há pouco tempo atrás não existia celular por mensagem de texto. Depois não existia smartphone. Hoje já está decretado o fim do computador. Né? O celular vai mudar do jeito de ser feito. Então, enfim, se as empresas não se adaptarem, e a estratégia serve para isso, para você se antever o futuro. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando da necessidade de inovação. Eu criei um case para explicar, muitas vezes em sala de aula, sobre o paradigma dos pneus. O que é o paradigma dos pneus? Tem anos que nós compramos pneu do mesmo jeito. Tem anos que você chega lá e escolhe um pneu. Então eu pergunto assim para você, você compra pneu? Compra. O que você espera de um pneu? Tem gente que fala que eu quero um pneu durável, eu quero um pneu que seja bonito, eu quero um pneu. Só que você não pensa no uso do pneu. Aí você compra um pneu, mas imagina agora que você estivesse nessa situação aqui. Ou melhor, sua família inteira dentro do carro, chovendo e aquele step que fica debaixo da mala. E aí numa estrada erma o seu pneu fura. O que você ia esperar de um pneu? Que ele enchesse sozinho? Não, meu amigo. Pensa na dor. É muito melhor ter um pneu que não fura, não é? E a Michelin já desenvolveu o pneu que não fura. Sabe por quê? Porque ele não tem ar. Ele é um pneu que vem sem nada.
e ele não vai precisar de ar. Disruptivo, pensar numa tecnologia nova, não é melhorar o que eu vinha fazendo, é pensar em algo diferente, pensar numa nova estratégia. Vocês acham que isso não existe? Pensa aqui, olha o vídeo, ele está no Hammer, meu amigo. Perceberam o que nós estamos falando? Se você ficar preso na fazeção, você não vai ver as mudanças que o mundo está empreendendo, o que o mundo está fazendo. Ah, mas eu só fico assim porque eu não tenho tempo. Como pensar estratégia? Lembra das engrenagens? O que tem acontecido agora que é o novo desafio? Todas essas engrenagens para se juntarem, a gente sempre viu, nós sempre vimos essas engrenagens como algo processual. E as empresas precisam passar a ser orgânicas. Marcos, como assim processual? Processual, máquina, método. Mas, por exemplo, nós estamos num vídeo, mas se eu julgasse uma coisa para você agora, você num átimo de segundo ia ter o reflexo de pegar. Já imaginou se fosse processual? Ia ter que pensar, interpretar. Eu costumo dizer que é igual elevador, né? Você chega lá, aperta um botão no elevador, não é automático. Ele primeiro, o processo, ele fecha a porta, depois ele começa a subir. Às vezes, dependendo da pressa que você está, não, mas já podia apertar, já subir, porque nós somos assim. Nós só vamos ter uma empresa orgânica o dia que as pessoas estiverem integradas pelo planejamento e no lugar de cada uma dessas áreas, em vez de você enxergar uma área, você enxergar realmente como gestor, para essas engrenagens girar, você enxergar coração, rim, tudo orgânico, né? E para isso, então, nós vamos falar de gestão estratégica, que uma coisa é planejar, outra coisa é fazer o planejamento acontecer, que tem a ver com gestão estratégica. E para falar de gestão estratégica, eu pergunto, será que você sabe realmente planejar? Ah, Marcos, agora que você me explicou, eu sei. Tá bom, e executar? Né? Lembra daquela musiquinha? Este ano, quero paz no meu coração. Eu sou péssimo para cantar, mas a gente escuta essa música sempre ao final do ano. E tem gente que fala, não! Outubro, novembro, já estão tocando essa música, o ano passou e eu não fiz nada. Por que você não fez ou não cumpriu as suas promessas de final de ano? Porque você não fez planejamento, você fez intencionamento, você estava com intenção, mas não criou, não se estruturou para chegar lá. Então você fez algo parecido com fazejamento, pensou que estava fazendo planejamento, entrou na fazeção, alguma coisa parecida com isso aqui. Então, o que é efetivamente se planejar para o sucesso, pessoal? O que é efetivamente se preparar num ambiente de risco, saber que o Brasil tem crise, mas que mesmo na crise você precisa comer o queijo, porque senão você vai morrer, Então, o que a gente está falando de planejamento? Melhorar a sua percepção seletiva, encontrar uma forma de ver diferente, Eu costumo dizer o seguinte, imagina dois homens se encontrando. Ele vai dar, opa, tá tudo bem, beleza, tranquilo, ele olhou para a cara do outro e vai embora. E duas mulheres se encontrando, um oi, mas no oi dela já analisou o tipo de roupa, sapato, se combinou com o look, se não, porque tem mais percepção seletiva, prestou atenção, visão 360 graus. O que nós estamos convidando para planejamento estratégico é você conhecer do mercado e do seu negócio para ver o óbvio que ninguém vê. Essa historinha que eu vou contar aqui, talvez muita gente já conheça, mas a maioria não conhece. Essa marca aqui é a marca do Carrefour, uma empresa nacionalmente conhecida. Mas ninguém nunca parou para prestar atenção qual é a logomarca do Carrefour. O pessoal acha que é uma setinha, acha que é um arco, Ninguém entende muito isso. Por quê? Nós estamos tão acostumados no padrão. O padrão é a letra colorida e o fundo branco. O dia que te dão uma letra branca e o fundo colorido, você não enxerga o C. Está percebendo agora que tem um C aqui? Conseguiu ver o C? Agora vou tirar. Consegue ver o C? Não, vou mostrar de novo, olha lá. Não é mágica não, olha lá, o C ali dentro. Não, Marcos, como é que eu nunca vi isso antes? Porque você está contaminado. A sua mente só está presa no passado e está te impedindo de ver o futuro. Sua lente está suja. E aí, para a gente começar a mudar isso, a gente precisa ir para a análise dos ambientes, saber realmente o que sua empresa tem de bom, de ponto forte, o que ela tem de ponto fraco, botar o dedo na ferida mesmo, sabe? Sabe aquela história quando alguém fala mal do seu filho, você fica pé da vida? Tá falando mal do meu menino? Mas se você como pai não olhar para o seu filho e realmente enxergar os defeitos dele, nunca você vai melhorar essa criança, porque você acha que ele é perfeito. Aliás, talvez seja por isso que muitas famílias estão se destruindo, porque não estão vendo os filhos que tem dentro de casa, só vê com a lente
do que é bom. Né? A gente precisa de olhar para fora e olhar as oportunidades, as coisas boas que o mercado está ofertando e que eu não estou percebendo. Né? E olhar as ameaças, os riscos, as coisas ruins, que se eu não me antever, Marcos, a crise é uma ameaça? É para todo mundo. Mas se a crise é para todo mundo, o ambiente é o mesmo para todo mundo. Dura é uma ameaça que está aí e que se ela vier, ela pega só você. E aí, meu amigo, esse é um problema. Então, olhar para o ambiente interno é olhar para suas finanças, para o seu comercial, para o seu RH, para a sua área de processo e entender realmente naquele diagnóstico de radar que eu mostrei como é que eu estou. E olhar para fora, olhar como é que está o mercado, como é que está o segmento de mercado, que setor que está comprando, que setor que não está comprando, potencial de consumo, para aí você traçar as suas estratégias. E aí vem a parte mais importante na hora que você está planejando o seu negócio. Agora que eu já sei do mercado, sei das estratégias, eu tenho que organizar o meu time. E aí, pessoal, para organizar o time, eu queria mostrar uma tela aqui para vocês. O leão, ele é muito competente para quê? Para caçar na savana. Coloca o leão no mar, o que vai acontecer com ele? Nada. Aí, uma águia é competente porque é a senhora dos ares, tem visão, né, consegue dar aquele voo rasante e pegar. Ela é competente para estar lá em cima. Se você colocar uma águia na savana ou colocar um leão lá em cima, não vai dar certo. A hora que você pensa num carro 4x4, ele é ótimo para quê? Para andar fora de estrada. Se você pegar um carro 4x4, igual muita gente faz, ficar passeando na cidade, você não está usando o potencial do carro 4x4. Às vezes é um funcionário que tem muito conhecimento para ficar atendendo telefone na recepção ou fazendo telemarketing, mas ele tem potencial para gerenciar uma área. Você não está aproveitando o potencial dele. Né? Nada contra a profissão do telemarketing, mas o que eu estou querendo dizer, às vezes a pessoa tem mais conhecimento para fazer aquilo que ela está fazendo. Uma lancha foi feita para andar onde? No mar, não é isso? E o tubarão? No mar, caçar no oceano, não é isso? E o avião? No ar. Agora, se você colocar o avião no mar e a lancha no ar, então, fazer gestão de equipe é você saber mapear as competências e saber tirar o melhor das pessoas naquilo que ela está preparada. Mas sabe o que eu tenho visto por aí? Você contrata um leão, põe ele no mar. E aí, você fica, ele tem um potencial danado, mas você nunca deixa ele na savana, você continua deixando ele no mar, você não deixa ele ousar, você não dá autonomia, você não descentraliza, e aí você vai ter um leão adormecido dentro do seu negócio. Né? Então, quando a gente está falando nisso, o organograma a gente tem que pensar, quem que é o gestor financeiro? Ele tem competência para isso? Quem será o comercial? Ele tem competência para isso? Quem será o gestor de pessoas? Quem será o gestor de operações para você formar o seu time e pensar quem vai ser o maestro? Porque uma orquestra sem maestro não adianta nada, que é o gerente, é o cérebro. Pensa aqui, ó, isso aqui é a cabine de um avião. Olha quantos controles tem aqui. Eu preciso de um piloto e de um copiloto, porque é muito controle, é muito reloginho que eu tenho que olhar. Isso tudo são indicadores para fazer um voo perfeito. E aí, então, vem a metodologia do BSC, do Balance Scorecard, que vai trazer indicadores para o seu negócio. E indicadores são informações. Não há planejamento que se sustente sem informações de base. A torre de Pisa é só inclinada desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque ela tem uma base para dentro do chão que a sustenta. Quando a gente está falando de indicadores, eu estou falando dos indicadores financeiros, indicadores comerciais, mercadológicos, de processo interno, de aprendizagem e crescimento. São esses indicadores que vão monitorar se a sua viagem está sendo boa ou não. Pega um carro, né? Tem um artigo lá no meu site, vai lá, o que é gestão? Eu comparo gestão com um cara que vai levar uma carga daqui para o Acre, e tiraram do caminhão dele o velocímetro, o marcador de combustível, o indicador de temperatura, o GPS, tiraram das estradas as placas. Como é que esse cara vai fazer essa carga chegar até lá? Dá uma olhada nesse artigo lá no site do professormarcosfabio.com.br, que você vai ver o que eu estou falando sobre indicadores de gestão. Né? Bom, então a gente está falando muito aí sobre planejamento, sobre informação, né, para a gente mostrar para você o seguinte, que planejamento estratégico, na verdade, o preparar-se para o sucesso, tem a ver com isso aqui, ó. Definir o norte, analisar o mercado, né? O norte, para onde eu vou, analisar o mercado, onde estou, definir o que é conceito de sucesso, colocar objetivos, desmembrar isso para cada área, para que cada área saiba para onde vai, alinhar a sua equipe, lembra do catecismo, da missa, todo mundo integrado, reuniões gerenciais para discutir números. Até hoje tem empresários, empreendedores que não contam como é que estão os números do negócio para a equipe, como é que elas vão ajudar. Pensar nessas coisas todas, né? E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa.
toma cuidado, mas muito cuidado para você não fazer planejamento fazendo PDCA no cocô. Professor Marcos, você está doido? O PDCA, sabe aquela melhoria contínua? Ficar melhorando? Às vezes você tem um cocô e você vai fazer melhoria contínua nele. PDCA no cocô. Aí você pega o cocô, joga uma areinha, bota uma florzinha, bota um negocinho bonitinho aqui em cima, mas na hora que você pisar, você vai descobrir que continua um cocô. O que eu quero dizer? Às vezes a sua empresa está lá no passado, na ideia velha, você vai tentar melhorar essa ideia velha e quando você vai ver, ela não vai se sustentar, porque você planejou melhorando o que não devia, ao invés de fazer disrupção, pensar fora da caixa. Né? Tem que tomar cuidado com isso, porque na hora que você mais precisar, você vai ver que o cocô está lá. Desculpa o jeito de falar, mas acho que é assim que marca. Pensar estrategicamente não é empreender no cocô. A gente precisa, muitas vezes, né, fazer a disrupção. Então, sabe quais são as principais falhas no planejamento que eu vejo? 20 anos de mercado, fazendo planejamento para um monte de empresa grande, pequena, média, multinacional. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho um baixo índice de comprometimento com planejamento. As pessoas desconhecem o ambiente em que elas estão inseridas, tanto interno quanto externo. As pessoas não estão nas posições corretas. Nós temos leão no mar, barco no céu e por aí afora. Nós temos falta de vontade ou dificuldade de mudar, as pessoas não trabalham a gestão da mudança, não desenvolver as pessoas para fazer a execução correta, né? Ter um plano só por modismo, eu tenho um plano, mas é só por moda, porque todo mundo tem, elaborar um plano e colocar na gaveta, planejamento, estratégia de gaveta, guarda essa sigla, PEG, planejamento, estratégia de gaveta. Ignorar, quando a gente está aqui ignorando a realidade do mercado, você está dourando a pílula, colocando coisa fantasiosa demais, né? Falta de prestação de contas, de avaliar indicadores todos os meses, avaliar tudo certinho lá pelo BSC, pelo Balance Scorecard, objetivos irreais, fantasiosos demais, enfim, né? Discutir tudo que não devia. E aí, depois de eu falar de tanta coisa de planejamento, ainda quero trabalhar com vocês uma coisa chamada cultura. Está vendo esses 4 empresários aqui? Sobre o que você acha que eles estão conversando quando se juntam? Crise, falta de mão de obra, bancos incompreensíveis, concorrência desleal? Ou será que eles estão falando sobre estratégia de mercado e novos conhecimentos? Na maioria das vezes, os empresários se juntam para reclamar, para esvaziar na reclamação. E o tempo que eles estão perdendo tempo de analisar os números, de construir estratégia e de dar foco no seu negócio. Né? O pai da administração moderna, Peter Drucker, ele falava, né, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Você pode até pensar, planejar, contratar uma consultoria, mas se a sua cultura não for a cultura da atitude em cima do que você planejou, o seu planejamento estratégico vai ficar guardado na gaveta. Por fim, né, lá na GV eu dou aula de planejamento e tem uma tela de uma pesquisa do Schwartz, que ele fez no ano 2000 no Brasil, nas empresas brasileiras, e ele colocou o seguinte, que 9 em cada 10 empresas brasileiras falham na implementação da estratégia por causa de 4 pontos. Primeiro ponto, barreira de visão. Somente 5% do nível operacional conhece a visão de futuro do negócio. Significa dizer que as pessoas estão na empresa, mas não sabem para onde o ônibus está indo. Segunda coisa, barreira de gestão. Somente 32% das empresas brasileiras possuem mecanismos eficazes de controle da gestão. Indicadores e tudo mais, sistema. Barreira de recursos. 78% das organizações não vinculam orçamento e estratégia. Fala que quer fazer, mas não reserva orçamento. Tipo assim, quero tornar minha marca famosa. Qual orçamento você tem para isso? Não tem orçamento para isso. Percebe? E, por fim, mais de 75% das organizações brasileiras não vinculam incentivos e remuneração à estratégia. Querem que as pessoas cumpram, mas não dão lá a cenourinha para as pessoas buscarem aquilo. Então, enfim, o que a gente tem? O desastre puro, né? Planejamentos que ficaram na gaveta, outro planeja e vai ficando na gaveta. O que a gente está falando então é que para ser orgânico, pegar tudo isso que eu falei sobre planejamento, ao invés de em cada área ter processos, ter coração, ter corpo, mente, porque aí a gente vai ser mais rápido, mais veloz, mais integrado. A gente vai dar conta de ser menos processual, sair do processo, menos orgânico processual e ser extremamente orgânico, com a velocidade que a empresa precisa, áreas integradas, a parte num todo e o todo na parte. Os desafios da gestão empreendedora é isso. Os desafios da gestão estratégica não é você saber de tudo.
Eu costumo dizer, eu trabalho muito com empreendedorismo, que empreendedor não é o cara que sabe 100 para fazer 30, mas é o cara que faz 30 sabendo só 40. Ele faz o mesmo tanto sabendo muito menos, porque a componente atitudinal é que manda. Nunca a gente está preparado, a gente acha que está preparado para fazer, mas o que faz 30 sabendo 40, ele está fazendo 75%, está usando 75% da sua capacidade. O que faz os mesmos 30 sabendo 100 só está usando 30%. Pensa nisso, entenda que o que faz 30 sabendo 100 é processual, o que faz 30 sabendo 40 é extremamente orgânico. Para finalizar, definir caminhos, onde que eu estou, para onde que eu vou, alinhar as pessoas, catecismo e a missa, integrar a gestão processual e usar a tecnologia. É isso aí. Convido a vocês então para o nosso desafio de implementar estratégias dentro das empresas. Quero deixar um recado aqui, um recadinho final, para falar sobre a essência da estratégia, que é a sua capacidade de tomar decisões baseado no que você planejou de forma veloz. Então tem uma historinha que eles contam que lá na África, todas as manhãs, quando o sol nasce, né, você tem lá aquele guepardo, aquele bicho que anda lá, aquele animal que anda quase 100 por hora. O guepardo sabe que ele vai ter que correr mais rápido que a mais rápida das gazelas se ele não quiser morrer de fome. Só que as gazelas sabem que lá na África, se uma delas quiser amanhecer no outro dia, ela vai ter que ser mais rápida que o leão, ou melhor, que o guepardo. E lá no seu negócio? Bom, no seu negócio, saiba que você está numa savana com muitos concorrentes e que se você não quiser morrer de fome, você vai ter que ser mais rápido que o seu mercado. Resumindo, olha esse vídeo aí. Ou seja, ou você se prepara ou você se prepara para o mercado. É isso aí que eu tinha para dizer. Aqui é o professor Marcos Fábio. Não deixe de acessar nossas redes sociais. Clica no link aqui, acesse o nosso canal, se inscreva, siga a gente nas redes sociais, os contatos estão aí. E valeu e muito obrigado. Até a próxima.